Oi, turma. Boa tarde para vocês, tudo tranquilo? Oi, E aí, André? Tudo gente. bom? Boa tarde. Tudo jóia, Felipe? Tá quase acabando nosso curso, hein? Tava olhando aqui no cronograma. Olha, já tá no final, né, do Nós bimestre. estamos- exatamente. Falta hoje, dia 4 e dia 11, para a gente terminar. Passa voando, né? Passou rápido mesmo. Muito rápido. Beleza. Vou começar de uma vez que a gente tem que ver dois assuntos hoje interessantes. Aí eu até já aproveitei e mandei os arquivos para vocês antes da aula de uma vez para adiantar, né? Então vou desligar minha câmera aqui rapidinho. Tá tudo tranquilo, né? Tá tranquilo. Tirando o frio aí, o frio tá acabando também, né? Tá, assim. Aqui eu não tô sentindo muito, não, porque o quarto tá fechado, Aham. mas durante, assim, a parte da tarde, da noite, começa a dar esfriado mesmo. Você mora em BH? Eu moro em BH. Eu moro em Contagem, pertinho de BH. Aí aqui eu acho Contagem mais frio, sabe? Um pouquinho. Aham. Depende da região também, né? Que venta mais. Então, né? Mas tá bom. Então vamos iniciar nossos slides. A gente tem as atividades para hoje também, para semana que vem, valendo uns pontinhos aí, né? Na nossa planilha. Aí, na semana que vem, eu vou passar para vocês uma parcial, né? Das notas. Eu tenho que pegar as notas lá do Google Classroom e lançar na minha planilha. Eu ainda não consegui fazer, não. Mas eu vou ver se eu consigo até no sábado enviar para vocês uma parcial. Tá joia? Então, pessoal, nós vamos ver o motor monofásico, né? O comando dele. As características a gente até comentou no final do capítulo 2. Aí a gente vai falar de novo aí dos tipos de ligação, né, que a gente pode fazer com o monofásico. E o comando motor trifásico, eu também já havia mostrado alguma coisa na hora que a gente falou de contatores, né? Mas aí eu vou postar uma aula síncrona, né? Aliás, já postei, né? A parte um, né? A parte 2 a gente vê na semana que vem e na última semana, na última aula, no dia 11, tá? Então, para essa semana a gente tem o exercício 4, né? Estou postando hoje para dia 4 de agosto. E o laboratório é uma simulação do motor monofásico. Vocês vão receber um arquivo já pronto do CAD-Simu. E aí eu vou mostrar para vocês algumas perguntas, né, que eu vou fazer. É mais uma questão de interpretação. Essa montagem que eu estou mandando ela é um pouco grande, por isso que eu já mandei ela prontinha. Vocês podem até alterar alguma coisa lá, né, no CAD-Simu, né? Mas é bom que vocês já vão poder executar, né? E até depois eu vou abrir aqui no aplicativo para a gente ver funcionando, tá joia? Bom, então o motor monofásico, né, a gente vai alimentar esse motor, né, em dois tipos de tensão, 127, né, poderia ser 110 volts, e a ligação em 220 volts. Então a gente vai fazer a partida direta com reversão temporizada, né, é o que vocês vão ver no arquivo do laboratório. A ideia do motor monofásico é simples, né, assim, onde é que eu uso o motor monofásico, né? Se eu não tiver uma alimentação da rede elétrica trifásica, não tem como usar né, o motor trifásico. A alternativa que resta é o motor monofásico, né? Eles possuem apenas uma fase de alimentação, né? Então a bobina dele pode ser projetada para 110 ou 127 volts, né? Não há formação do campo magnético girante, como a gente vê no trifásico, tá? Ele tem um campo magnético que é chamado de pulsante, tá? Então a gente pode concluir que ele não possui o famoso conjugado de partida, né? Porque no rotor desse tipo de motor, né, vai ser induzido um campo magnético que fica alinhado com o campo do estator, né, e ele é pulsante, não girante. Eu vou mostrar isso numa figura mais para frente. Aqui a gente está vendo o aspecto desse motor construtivo, né? A constituição das bobinas do estator na figura 1. E a figura 2, o rotor
né, aquele rotor do tipo gaiola, né, que tem as barras de alumínio curto-circuitadas, né. O tipo de motor monofásico, em relação a terminais, eu posso usar com 2 terminais somente, é motor monofásico de menor potência, né, aí ele trabalha somente com valor de tensão, eu não consigo reverter o sentido de rotação do eixo, tá? No de 4 terminais, aí eu consigo trabalhar com 2 valores de tensão, 110 volts para ligação paralela e 220 em série. Esses painéis que eu estou mostrando aí, a gente não entende muito, né? Isso é uma parte de frente do motor, o painel, onde eu poderia, né, fazer esse tipo de ligação. A gente entende isso melhor quando a gente vê o circuito, né? Vocês estão vendo na figura 5A, duas bobinas L1 e L2 em paralelo, né? Aí você tem terminais aí 1, 2, 3, 4, né? Essa numeração é padrão, tá? Por exemplo, L1 é 1 e 3, L2, terminais 2 e 4. E do lado direito aqui, né, a gente está vendo duas bobinas ligadas em série, então a gente pode, né, alimentar o motor com 220, né? Porque cada um ficaria com 110 volts, beleza? Aqui a gente tem o amperímetro, né, se eu quisesse medir corrente, né? E aqui a gente tem um voltímetro para medir tensão, ok? Agora existe um motor monofásico com mais terminais, aí a gente tem o de 6, né? A gente está vendo na figura 6 aí, né, a caixa de ligação, ela está aqui em cima, né? Então nessa caixa de ligação, a gente está vendo aqui os 6 terminais disponíveis, onde eu posso, né, colocar cabos, né, até ligados externamente. No laboratório do Cefet, por exemplo, esses bornes são disponíveis externamente, né? Eu consigo colocar cabos, mudar os cabos, né, de posição, né, para fazer as aulas práticas, né? Então, obviamente, né, como no motor de 4 terminais, eu vou trabalhar com os valores de 110 ou 127, né, que seria monofásico, e 220, tá? Nesse tipo de motor de 6 terminais, a gente consegue inverter o sentido do giro, né? Horário para anti-horário e vice-versa, né? Agora, instantaneamente, isso aí não é indicado fazer, né? A gente já comentou isso, a questão da inércia, né? Imagina você está, né, acionando uma escada rolante ou um elevador aí, né, com motor monofásico. Então, inverter a rotação instantaneamente é complicado, porque imagina um elevador, você está subindo, né? E de repente há uma troca de ligações que você reverte a rotação. Então, a gente vai sentir um tranco, né, dentro do elevador. Uma escada rolante, por exemplo, né, mesma coisa, tá? Então, é indicado assim, a parada do motor para depois reverter a rotação. E evita até questão de desgaste do eixo, né, dos rolamentos, tá? Como é que ficaria, né, a ligação nesse tipo de motor, né? A gente está vendo na figura 7, aqui a ligação das bobinas em paralelo, né? Então, posso alimentar o motor em 127 ou 110 volts, tá? Ô, André, Agora existe... Oi? o exemplo desse motor seria, por exemplo, aquelas escovas automáticas que na hora que você aperta ela gira, né? Que ela tem que ter uma bateria para rodar e ela não precisa diretamente de energia elétrica. Bom, aí você está falando mais um motor de corrente contínua, não? Essa parte de escovas? Aí Ah, eu não sei te falar, porque aqui esse motor ele recebe, o Guilherme, ele recebe energia em corrente alternada, entendeu? entendi. Aí esse de escovas pode ser usado, tem um motor que chama brushless, em inglês, né? Esse brush é escovas, né? E less menos, sem escovas, né? Aí é um Uhum, outro tipo de motor, entendeu? entendi. Não cabe bem nisso aí, não. Essa questão de motores elétricos, cara, é uma coisa impressionante. Se você pesquisar na internet depois, você vai ver que a tecnologia de motores elétricos é muito grande. Você tem vários tipos, né? Motor de pasto, por exemplo, que são usados em impressora, né? Aí são motores de precisão, entendeu? Aí é aquele negócio, né? Para cada acionamento, né, você usa um tipo de motor, né, específico, né? O motor de furadeira, por exemplo, é um motor universal, né, que a gente fala, né? E esse tipo de motor, né, outro tipo de ligação possível é você ligar em 220 volts. Vocês estão vendo aqui no lado direito, né, L1 e L2 em série. Aí o que significa essas duas bobinas, né, L1 e L2?
a gente fala que elas formam o enrolamento principal do motor, né? Tá? E o L3 aqui é uma bobina que está ligada, né, com um capacitor, né, indicado pela letra C, e uma chave mecânica. Esse L3, o capacitor e a chave formam um enrolamento secundário, tá? Ele vai ser um enrolamento auxiliar a partir desse motor, porque, como a gente falou, né, o motor monofásico ele não tem o conjugado de partida. Então, você vai ter que criar, né, um outro conjugado, né, para interagir com o conjugado pulsante, né? E a resultante dos dois é que dá o campo girante. No trifásico isso é natural já, né? Tá? Aí a ideia do enrolamento, né, principal e enrolamento secundário, né, nessa figura. No circuito aqui do lado direito, vocês estão vendo, o cara representou, né, no mesmo desenho, o enrolamento principal, né, como se fosse um equivalente de L1 e L2, né? E aqui nesse enrolamento que está em paralelo com o principal, a gente tem o capacitor, a bobina, né, a resistência dela, né, própria, e a chave, que é um interruptor centrífugo, né? Por que chama interruptor centrífugo, né? Porque esse motor, ele vai partir, né? E numa determinada velocidade, essa chave abre. Aí chama de chave centrífuga ou interruptor centrífugo, tá? Então, só para a gente entender, né? A gente está tendo noções básicas, né? Então, o rolamento principal desse motor, tá? Ele tem somente um campo pulsante. Eu vou mostrar umas figuras aqui, a gente vai entender isso. Então, o campo pulsante ele é decomposto em dois campos, né, que giram em oposição. Então, na figura 9, a gente está vendo aqui, né, um esquema do motor, né? A gente está vendo aqui um campo girando para um lado, um campo girando para o outro, tá? E a resultante entre eles é esse vetor do meio, tá? Como é que isso aí funciona, né? A gente decompôs esses campos, né? Olha só que interessante, você tem o campo magnético da bobina 1 e o campo magnético da bobina 2. Cada um gira para um lado, né? Nessa posição que eu estou mostrando aqui, ó, eu vou ter um campo magnético resultante que aponta para cima. É a resultante, né, dos dois, tá? Depois, logo à direita aqui, né, a bobina 1, o campo dela vai girar para o sentido anti-horário e da bobina 2 para o horário. O que vai acontecer, né? Elas vão ficar tipo em contrafase, né? Aí o campo magnético resultante que está em azul, ele continua apontando para cima, tá? Só que o tamanho, né, o módulo é menor. Aí vai diminuindo aqui na posição 3, né? Posso até numerar aqui, fica mais fácil da gente acompanhar, né? Só tentar escrever aqui, quer ver? Vou chamar isso aqui de estágio 1, né? Deixa eu achar a caneta aqui, peraí só um pouquinho que eu vou... Tô meio perdido aqui. Aqui é estágio 1, né? Opa, tá desligado também, não vai ter jeito. Aqui, ó, aqui eu vou chamar de 1. Aqui 2, né? No terceiro estágio, né? Olha só, eles giraram mais um pouco, né? O fasor, o campo girante da bobina 2 e da bobina 1. Diminuiu mais ainda, né? O resultante. No 4, que é esse instante aqui, ó, né? A gente tem as duas com essa orientação, uma para a esquerda, outra para a direita. Então aqui a resultante seria 0, né? Aí a partir do 5, né, o campo magnético, né, resultante muda de sentido, né? Ele aponta para baixo. Olha aí a composição dele, né? Tá vendo? Aqui ele é máximo, né, por exemplo, na posição 6, né? Tá vendo? Aqui ele volta, né, para crescer, né? Aqui é 7, aqui é 8, na posição 8. Aí vocês estão percebendo que o campo magnético resultante, ele não gira, né? Ele é pulsante. Ora ele está para cima, ou ele está para baixo, tá? Então isso aí não tem como o motor, né, o eixo do motor girar, né? Então a função aí do enrolamento auxiliar, né? A gente está até vendo aqui, ó, um esqueminha para fazer o circuito, né, da partida do motor monofásico. A gente vai ter que acrescentar esse enrolamento, né? Porque ele provoca um defasamento por causa do capacitor, né? Que se vocês forem estudar depois circuitos elétricos, né, corrente alternada e tal, vocês vão ver que a corrente no capacitor ela se adianta de 90 graus da tensão sobre ele, né? Então vai ter um defasamento aí, né, de corrente e tensão por causa desse ramo. Aí você gera, né, um torque, né, por causa do
do enrolamento auxiliar, esse torque vai interagir com o torque do enrolamento principal, né? Aí é gerado um campo resultante que vai girar mesmo no sentido horário ou sentido anti-horário, tá? Na figura 13, gente, a gente está vendo o aspecto aí da chave centrífuga, né? Vocês estão vendo que ela é uma chave mecânica mesmo, né? A partir de um valor aí próximo de 80% da velocidade nominal, essa chave abre, né? Então ela vai abrir aqui nesse ramo e esse circuito deixa de existir, porque será um circuito aberto, né? A corrente não passa nesse circuito, nesse ramo, né? Aí olha que legal essa figura. Eu estou mostrando na figura 14, do lado esquerdo, o circuito do motor equivalente, né? E do lado direito, a curva de operação dele, né? Então a curva aí tem um início aqui, eu mostro uma curva em tracejado, né? Isso aqui está mostrando o motor monofásico sem o enrolamento auxiliar. Então o torque dele, né, se eu usasse só o enrolamento principal, eu teria um torque aqui próximo de zero. Onde eu estou marcando aqui, tá vendo? O torque é muito baixo, ou seja, não tem campo girante, né? Não tem torque de partida, né? Tá? Se eu utilizar, né, o enrolamento principal junto com o enrolamento secundário, esse torque já de partida já é maior. Então, essa curva que está em linha cheia é devido, né, aos enrolamentos principal e auxiliar atuando juntos, tá? Quando chega nesse ponto aqui da velocidade, ó, porque o eixo, né, o eixo X é o vetor, né, velocidade. Então, nesse instante aqui, há uma desconexão, né? Aí o enrolamento auxiliar ele sai fora e a curva vai tomar o lugar, né, da curva original do motor. Porque aqui vocês estão vendo que ela está vindo aqui, né? Tracejada. E ela continuaria aqui. Então, essa curva aqui, que a partir desse instante passa a existir, seria a curva original, tá? A gente vê aí nitidamente que a fase auxiliar foi desconectada. As ligações possíveis, a gente já falou, né? Que eu estou mostrando para vocês como ligar com cabos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um cabo, né, da fase F, né? Vamos pegar esse cabo aqui vermelho, né? Então, o cabo vermelho chega na fase, no borne 1, né, do motor. Aí nós estamos vendo aqui essa ligação, ó, aqui em cima, né? Aqui vocês estão vendo uma ligação, ó. A gente pega um cabo, sai do borne 2 para o borne 3, do 3 liga no borne 5. É essa ligação aqui, ó. Tá vendo? A gente pegou o terminal 2 da bobina, ligamos com 3 da outra bobina e com 5 do enrolamento auxiliar. Fechamos, né, essa ligação. Do outro lado, aqui embaixo, nós saímos do 6 do enrolamento auxiliar, ligamos com 4, né, do L2, né, que é a associação série aqui de L1 com L2. E aqui a gente volta para a fase 2, né? Então, obviamente, a gente está alimentando o motor em 220, não é isso? Duas bobinas em série, 220 volts, 110 para cada uma. Tá? Posso escrever aqui, ó, dá 110 volts, não é isso? E 110 volts. Ligação em tensão maior, né? Aqui uma ligação em 127, tá vendo? As bobinas em paralelo. Agora, eu coloquei aí um contator, tá vendo? Tem K1 lá em cima e K1 lá embaixo, os dois fechados, né? Para que a gente faz isso, né? Se a gente não ligar por via de contator, eu vou ligar o motor na rede trifásica com cabos, né, manualmente, né? Eu posso fazer isso de forma automática, né? Tipo assim, eu faço um circuito de comando e eu dou o sinal de comando para o contator K1, né? Ele vai abrir ou fechar os contatos, aí eu consigo comandar esse motor, né? Então esse par de chaves e de contator K1, né, em cima e embaixo, eles vão abrir juntos, né, fechar juntos. Então eles vão ligar o motor na rede, tá? De 127. Vou colocar mais daqui depois, tá? Nós vamos precisar de usar contatores K2, K3, etc, né, para fazer reversão, né, de rotação. Aí estou mostrando do lado direito o circuito de acionamento do motor monofásico, tá? Vocês estão vendo aqui uma ligação meio maluca aqui, tá vendo? O contator K1. Por que esse contator K1 está ligado desse jeito? Vou dar um zoom aqui para a gente entender, né? Olha só, o contator K1 ele tem as chaves, né,
A gente sabe aqui que a chave de selo, né, que está aqui no circuito de comando, 3 de 14, né? Chave auxiliar, né? E aqui as chaves do circuito de comando de potência. Então é 135, né, na entrada, 246 a saída, né? Agora, por que que eu fiz essa ligação meio estranha aqui, né? A fase chega na entrada do contator, né? Aí eu continuo aqui até chegar no motor lá embaixo, ó, entrei no 1, do 2 eu saí, passei por um perímetro, relé térmico, né? Entrada 1, saída 2, e daqui nós estamos lá pro motor. Aí vocês estão vendo que o motor tá ligado aqui, 1 com 3, tá vendo? Aqui essa ligação aqui em cima, 1 com 3. Aí, né, a gente sai do neutro, né, porque essa ligação é 127 volts, tá? A gente sai do neutro, passamos por outro fusível e fazemos essa ligação aqui, ó. Entramos no 5, saímos no 6, entramos no 3, do 4 eu continuo. Por que que eu faço isso, né? Porque eu poderia, né, alimentar direto no 3 e sair no 4. Mas não é interessante fazer isso, porque esse tipo de contator, né, as 3 chaves atuam juntas, né? Aí vocês imaginam a gente sair do fusível F2 e ligar direto no 3 e continuar. Então nós iríamos deixar os 5 e 6 abertos, né? E não ia passar corrente nessa chave, concorda? E o que acontece? Se você usar esse motor durante um grande tempo, né? Vamos supor, um mês, 2 anos, etc. Você vai ter um desgaste das chaves desigual, né? Porque imagina, né? A corrente passa pelos contatos 1 e 2, 3 e 4, sempre, né? E não passa corrente nos contatos 5 e 6. E esse contator é trifásico, né? Tá? Então, o que acontece? Passado um longo tempo aí esse contato de 5 e 6 vai ficar diferente, né? O funcionamento dele em relação a 1, 2 e 3 e 4. Então, o desgaste é diferente. Então, para não acontecer isso, a gente faz essa ligação séria aqui, ó. Corrente entra no 5, do 6 a gente entra no 3 e continua no 4. Por quê? A corrente vai passar pelos dois, né? Aliás, pelos 3, né? Tá? De forma, é a mesma corrente, né? É a ida e a volta. Então a gente vai garantir que essas três chaves vão estar se desgastando por igual, né? Vocês lembram que o contator tem um número de manobras, é igual o disjuntor, né? Você compra um disjuntor, ele dura aí 10.000 manobras, né? 1.000 manobras, depende, né? Tá? A mesma coisa a gente fez aqui no relé térmico, tá? Vocês estão vendo aqui uma associação desses dois contatos do relé, os sensores, aliás, né? Tá? Então a gente tem uma ligação séria. E depois a gente fecha lá embaixo no motor, né? Vocês estão vendo aqui, ó, uma conexão do 5, né? Liga com 1 com 3, né? Tá vendo essa ligação aqui, ó? Em cima, né? Ela tá aqui, ó, sai do terminal 5 do motor, né? Nós vamos ligar, né, junto com 1 e 3. Tá aqui, ó, né? Aqui embaixo nós temos o terminal 6 do enrolamento auxiliar que liga junto com 2 e 4. Então nós estamos saindo do 6, estamos fechando aqui com 2 e 4. Então tá feito aí o circuito de partida direta, né? Isso aí a gente chama de partida direta, que eu aperto aqui o interruptor, abotou S1, energizamos K1, o selo entra, né, funciona, eu não preciso mais de apertar S1 e eu estou alimentando o meu circuito de comando, né? A bobina fica energizada aqui o tempo que for suficiente, né? E vocês lembram, né? Fechou o K1 aqui no selo, né? O famoso selo aqui na parte de comando. Vai fechar aqui também as chaves de potência, né? Agora a conexão é 220 volts, né? Ligação aí L1 em série com L2, a gente já viu, né? Ligamos o enrolamento secundário em paralelo com L2 e tal. Aí eu coloquei aqui do lado direito, né? O contator K1 para ligar, né, esse motor à rede elétrica, ok? 220. Aí você deve estar perguntando, mas o André, tá certa essa ligação aqui, né? Você consegue alimentar L1 e L2 com 110, né? Olha só, aqui você tem uma ligação série, né? Vamos imaginar que essa chave aqui tá aberta inicialmente, então esse enrolamento secundário, vamos desprezar ele por enquanto. Essa ligação aqui ela é série, né? Enquanto
essa chave estiver aberta. Olha só, L1 está em série com L2 e está em série com a fonte de 220, né? Então, para cada bobina aqui desse motor, nós vamos ter 110 volts, né? Igualzinho está aqui, ó, do lado direito, 110 aqui, né? Tá? Esqueci de colocar o volt, né? E aí, como é que eu ligo o rolamento auxiliar, né? Pegamos o fio aqui do terminal 5, ligamos entre 2 e 3. Aqui a gente fecha 2 com 3, né? E aqui embaixo, pegamos o terminal 6, fechamos com 4. E do 4 levamos até no outro, na chave do contator K1. E o circuito desse cara aí, né? Vou colocar ele aqui agora. Agora a gente está alimentando em 220, né? Então saímos da fase R, entramos no fusível F1. A entrada, né, do contato 1 do contator, pino 2 aqui sai, amperímetro se for o caso, né? Relé térmico e entrada 1 do motor. Tá vendo aqui, ó, né? A fase 1 do motor tá lá, né? Esse cara aqui, ó, né? Depois, a outra fase, fusível 2, entrada do contato 5, né? Dos contatores, saída 6, a gente liga em série com 3, né? Para fazer aquele desgaste homogêneo, né? Entre as chaves. Do 4, a gente entra no 3, a gente fez uma ligação séria aqui, ó, do 4 saindo para o 5, aí o 6 fecha no motor. Aqui embaixo, vocês estão vendo a ligação, ó, o 1 do motor, né? Ele vai ligar, né? Lá em cima, né? Tá? A saída da bobina entra lá em cima pela chave contato K1, que seria essa chave aqui, né? Tá? E o 2 com 3, né? Que é esse contato aqui que a gente fez, ó. Ele vai fechar com 5. Então, eu fiz uma ligação aqui com 5. Estava aberto aqui, a gente desenhou, né? E fechando aqui embaixo, 4 com 6, né? Tem esse fio aqui, essa ligação, né? A gente fecha junto com o 6, aqui, ó. Aí que tem que acompanhar aqui, né? 6, 5, vai fechar lá na outra fase, tá vendo? Eu tô indo até lá em cima. Eu tive que passar pela chave de K1 de novo, né? Que é o outro contato. E fechamos. O ciclo de comando é igual, né? Igualzinho o outro, tá? É uma partida direta, né? Motor S1, selo, né? Contator. Tem uma lâmpada aí para sinalizar que tá ligado. E a gente desliga isso aí pela botoeira S0, né? Botoeira normalmente fechada, né? Tá? Uma ideia que depois se vocês quiserem assistir um vídeo, o cara fazendo um ensaio do motor monofásico, ele é legal que ele mostra o motor por dentro também, né? As bobinas, né? Ele mostrou aí a forma de onda do motor, de corrente, tensão, né? Depois vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo, que a gente tem uma visão mais prática, né, do motor monofásico funcionando. Mostrar para vocês o circuito que a gente vai simular, né? Deixa eu abrir o CAD Simul aqui. A gente vai conseguir entender melhor a operação dele. Aí já revertendo a rotação, tá? Eu já baixei o CAD Simul, André. Eu tô esperando você passar o negócio de laboratório. Ah, beleza. Ele é bom demais, né? Eu já Assim, passei. eu não tentei ainda mexer com ele assim, no geral, não, mas Não, parece ser tranquilo. bom. Não, com certeza. Você vai ver que é muito interessante. Acho que essa semana a gente está vendo a Lab. Não, você já pode mexer lá, que já está no Lab 4, tá? Não deixa acumular, não. Se não me engano, é o Lab 4 que a gente está mexendo, quer ver? Mas, tipo, onde que tá os lab? Os lab? Não, eu mando sempre no canal da aula, o guia. Depois você dá uma olhadinha aí. Ah, beleza. Igual hoje eu mandei aqui. Tá vendo aqui, ó? Já tem aqui o Lab Mas, assim, tem da o aula. lab 3, tem o lab 2? Tem. Quer ver? Da aula de semana passada. Tem aqui, ó, partida dos motores. Aqui, o Lab 2, tá vendo? Esse aqui dá aula do dia 21. Lab 3 Ainda dá também. tempo de entregar? Dá, não, deixa pro final, não. Rapidinho você consegue fazer isso aqui, tá? Aí você terminando a simulação, você responde umas perguntas que estão lá, vocês mandam de volta, né, o arquivo, beleza? É tranquilo.
Aqui vou abrir para vocês verem. O circuito eu já mandei para vocês, tá? Esse circuito aqui, ó. Ele é um circuito que ele tá meio grandinho aqui, né? Mas a gente vai ver que ele não é tão difícil assim. Você tem dois relés de tempo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. KT1 e KT2, tá? Nós estamos utilizando três contatores, K1, K3 e K2, tá? Por que que a gente está fazendo isso, né? A gente está fazendo a simulação desse motor e no CAD-Simul não existe o motor de 6 terminais. A gente faz uma representação, né, dele, equivalente, com motor de 4, quer ver? Vou abrir aqui os tipos de motor que a gente tem, né? Aqui é o trifásico, né? Outro trifásico aqui para a gente ligar a estrela ao triângulo. Monofásico com dois terminais aqui em cima. E o monofásico com o capacitor, né? Se eu clicar aqui, eu vou arrastar, por exemplo, ele já vem com capacitor, né? Normalmente auxiliar. Mas ele não vem com 6 terminais. O que a gente faz, né? Se eu mostrar para vocês aqui o guia da aula, olha só. Aqui no guia eu estou mostrando, né, o circuito equivalente, né, para a gente alimentar o motor, os contatores que a gente usa, né, tal, né. Vocês estão vendo aqui a ligação dos contatores K2 e K3, né. Vocês lembram que o K1 liga o motor na rede, né. E para que serve o K2 e o K3? Ué, o K2 e o K3 vão servir para trocar os terminais 5 e 6, né. É assim que a gente reverte a rotação nesse motor, porque inicialmente vocês estão vendo aqui, ó, o rolamento auxiliar, o Borne 5, fica ligado com 1 e 3, tá? E lá embaixo, o 6, ele fica ligado com 2 e 4. Aí o motor gira no sentido horário, tá? Se eu trocar o 6, né, eu vou ligar o 6 com 1 e 3 e o 5 com 2 e 4, eu vou inverter o campo magnético e eu consigo reverter a rotação. Aí você pensa assim, o André, eu não poderia fazer isso manualmente, né? Trocando os cabos? Pode fazer, né? Mas aí você vai parar o motor, você vai ter que pegar os cabos lá na caixa de ligação, você vai trocar, né? Mas em um circuito aí elétrico de acionamento, né, de automação aí, você faz isso, né, com os contatores, né? Então, e eles são comandados, entendeu? O que a gente faz? Usa o contator K2, por exemplo, a chave dele, ó, vou ligar o 3, né? Vocês estão vendo aqui eu passando, eu ligo o 3 com 6 através dessa chave K2, né? E eu ligo o 5 com o 4 e o 2 lá embaixo através da outra chave de K2, tá? E o K3 ele serve para ligar, né, direto aqui, né, o 5 com o 1 e 3, e lá embaixo o 2 e o 4, tá? Então o K2 é que faz a troca, né? Obviamente, né, gente, a gente não pode chavear esses dois aí ao mesmo tempo, tá? Senão eu posso provocar um curto-circuito no motor, né? Tá certo? Então, nunca posso ter K2 e K3 funcionando, né, ao mesmo tempo. É um ou outro, né? Então, aqui, ó, a gente vai ver o ciclo de potência, né, que está do lado direito. O K1, depois vocês podem ir acompanhando aí a ligação que é feita, né? O K2, vocês vão ter que acompanhar aqui a ligação, por exemplo, 1 e 3 aqui embaixo. Ele liga via K2, né, com essa fase aqui, tá vendo? Depois eu posso trocar, ó, né? Se eu trocar aqui o 5, por exemplo, com o azul, né? O 5 ele sai aqui do azul, entra no 2 de K3 e liga na outra fase. Então eles fazem a troca, né? É efetuada a troca dessas fases. Olha lá, o circuito equivalente. Nessa posição aqui, por exemplo, o K3 é o motor funcionando com sentido direto, né? Ou horário, né? Vamos colocar assim, horário, melhor falando, né? Aqui, quando você abrir o K3 e ligou o K2, você está com o motor operando no sentido anti-horário. Você inverteu, né, o sentido de giro. Tá? Aqui a gente está vendo, né, ao mesmo tempo o circuito de comando, né, do lado direito, e o circuito de carga do lado esquerdo. Tá? Tudo operando aqui numa boa. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, como é que isso aqui funcionaria. Né? Você aperta a botoeira B1, né, o selo de K3 vai ligar, né, esse K3, né, energiza aqui, fecha, né, aí o motor parte com sentido, né, o K3 fechando do lado de cá, né. Ao mesmo tempo, o contator K1 vai estar ligado aqui,
Esse relé de tempo KT1, depois de 10 segundos, ele vai mandar essa chave converter aqui dos terminais 1516 para 1518. Quando isso acontecer, né, o K1, né, desligar, o que vai acontecer? O K1 abre aqui, né, tá? E o motor vai ser alimentado por outro grupo de contatores, quando o K2 entrar. Há uma parada do motor mesmo, tá? Então, nessa ligação que a gente está vendo, o K2 vai entrar, né, depois que esse relé KT2 mandar comando para essa chave aqui, ó, dele, né? KT2 manda em KT2, tá? Então o motor vai trocar a alimentação para cá. Ele está sendo alimentado inicialmente por K1, K3 fica ligado direto, né? Depois você troca o KT2, né? Você vai inverter os bornes 5 e 6, tá? O motor lá do CAD-SIMU, como é que funciona, né? A gente pode fazer uma adaptação, né? Olha só. Eles têm no software, no CAD-SIMU, você tem os terminais U1 e V1, e do outro lado U2 e V2, tá? Então a gente pode falar aqui, ó, vamos adaptar, né? O 1 seria para os terminais 1 e 3, né? Do circuito de enrolamento principal, né? E do lado de cá o V1, tá? É o enrolamento que representa, né, o contato aqui 2 com 4, a ligação dos dois, né? Do lado, né, do enrolamento auxiliar, né, que é o capacitor insere com a chave, né, e com a bobina, né? A gente tem o 2 e V2 que representam os terminais 5 e 6. Tá? Então aqui um circuito é equivalente ao outro. Tá? Aí como é que fica o desenho, né? Lá no CAD-SIMU. Aqui a gente fez um desenho um pouquinho diferente daquele anterior, né? Tá? Então a gente tem o K1 alimentando o motor direto. E K2 e K3 vão trocar entre si, né? De acordo com o comando. Então é aquele troca de borne 5 e 6, né? Que a gente falou. Aí a gente consegue reverter a rotação. Aqui tem um desenho do circuito no CAD-SIMU, né? O relé KT1, KT2, né? Aqui está um pouquinho diferente daquele circuito teórico, né? Eu não coloquei K3 aqui, coloquei K1 direto, tá? Funciona do mesmo jeito, né? O K1 vai ficar sempre energizado, e aqui a gente vai fazer a troca de K2 com K3, tá? Obviamente, né? O KT1, né? Ele vai comandar ele vai parar o acionamento aqui por um determinado tempo, né? Para a gente efetuar a troca, né? Que a gente falou, né? Não é indicado fazer a reversão instantânea, né? Do motor, tá? É indicado você parar, né? Até por evitar desgaste mecânico, né? A questão da inércia, né? Então a gente consegue programar isso. Vamos ver isso aí funcionando, né? A gente já falou um pouquinho aí da operação dele. Aí eu vou clicar aqui no play, né? Simulação. Tem aqui os disjuntores F2, né? Vou fechar esses dois disjuntores, tá? Aí eu preciso de, né, ligar o motor pelo botoeiro S1, tá? Então, ligando aqui, ó, essa lâmpada mostra que o motor está funcionando, né? Enquanto o relé de tempo não comandar isso aqui, por K1 e K3. Aqui foi desligado o K3, porque essa chave aqui, né, comutou de 1516 para 1518. Vocês viram que agora ele trocou para K2, né? Porque esse Celeste está com o tempo meio curto. Deixa eu parar aqui, estou com o tempo de 3 segundos. Vou colocar 5. A gente vê melhor, tá? Vou listar aqui 5 segundos para cada um, né? Vamos fazer de novo? Salvar aqui. Vocês vão receber esse arquivo, tá, gente? Eu mandei para vocês. Aí vocês podem alterar aqui o tempo do relé, né? Eu estou colocando 5. A base de tempo eu coloquei vezes 1, tá? Então dá 5 segundos. Se você marcar 0,1, vai ficar muito rápido, você não vê o relé chaveando, né? Então eu coloquei vezes 1. Então a gente alterando aqui vai dar para perceber, né? A gente percebe melhor a operação, né? Acompanha, né? Olha só. Vou ligar aqui, né? Então K1 com K3 inicialmente, né? Que essa chave está fechada. Motor gira no sentido horário, né? Tá marcado aqui a seta dele, né? Depois aí o relé chaveou para cá, desligamos o K3
ele está alimentando esse relé KT2. Ele está contando o tempo. Ele vai chavear agora para o contator K2. Então agora o motor funciona com K1 e K2. Vocês viram aqui que pela seta, né, do motor está no outro sentido, né, no anti-horário. Tá? Isso aqui poderia, né, com tranquilidade, adicionar, a gente alimentar um motor desse para, vamos imaginar aí um portão eletrônico, né? Você comanda o portão para abrir, né? Ele encosta numa chave fim de curso e para lá 10 segundos, não é isso? Ou você programa, né? Para ele ficar em tempo de espera, 30 segundos, por exemplo, e depois ele fecha sozinho, né? Tem que reverter a rotação para fechar. Ele vai ter que encostar numa outra chave, né, fim de curso, para desligar tudo, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser desligar tudo, eu posso, né, apertar esse botão S0, então eu desligo o motor, né? Ok? Isso aqui poderia ser a chave de fim de curso do portão, né? Essa chave S0 aqui, né? Tá joia? Então, basicamente, a gente terminou a nossa aula, né? A ideia agora é vocês fazerem as simulações aí que estão pendentes. Quem já fez todas aí tá tranquilo. A 1 e 2, elas são fáceis de fazer. Ô, Deixa eu até voltar aqui. André, eu não tô conseguindo abrir Sim. a um, não. Tipo assim, eu coloco pra abrir e tá pedindo algum aplicativo. Eu não sei qual aplicativo que eu abro, não. Na aula 1. Não, Lab 1. Ah, Na aula tá. três. Não, o Lab 1 é justamente, o Lab 1 é um arquivo do CAD-Simu. Você vai ter Mas que eu abrir. cliquei pro Cadsimu pra abrir, tá dando que não dá. Ué, por quê, hein? Ele está com a extensão CAD. Você já está com o CAD-Simu aberto aí, já, né? Não, eu tentei abrir com o Cadsimu, eu não abri com o Cadsimu, mas eu tentei abrir com ele, tipo, coloquei Ah, pra não. abrir. Faz o seguinte, às vezes você clicando sobre ele, ele não vai abrir. Você vai ter que abrir de dentro do CAD-Simu, entendeu? Beleza. Obrigado. Aí você vai no arquivo abrir e ele abre, porque às vezes ele não está configurado para abrir com o aplicativo, né, no E onde Windows. que envia o arquivo? Oi? Onde que a gente envia os labs? Como que a gente vê os labs? É. Vamos supor, você abre aqui, ó, Não, abrir, né? por onde que a gente envia? Então, você vai, tá vendo, eu já estou dentro do CAD-Simu, né? Tô vendo. Aí você vem aqui, comando abrir. Aí, por exemplo, eu salvei aqui nesse arquivo da aula, né? Eu tenho uma pasta aqui no meu HD, quer ver? Eu chamei ela de simulações. Deixa eu chegar nela aqui, só um minutinho, quer ver? Tá no C. Eu tenho vários aqui que eu fui salvando. Olha lá, ó, tô chegando. Simulações. Aí eu tenho uma pasta aqui que eu até chamei de CAD-Simu, tá? 3.0. Aí eu tenho vários aqui, tá vendo? Que tem até um íconezinho aqui do aplicativo, aí eu posso abrir um outro aqui, ó. Olha lá, abrir um outro arquivo, tá vendo? Então é bom vocês guardarem as simulações sempre numa Acho que pasta não. só, né? E aí fica mais organizado, né? Você quer testar uma simulação ou montar uma outra, aí você salva como, né? Então, Não, mas eu falo, tipo, pra te enviar, André, tipo, se você perceber que a gente já fez. aí você salva o arquivo, né? Vamos supor, salvar como, né? Aí vai ter um nome lá, você dá o nome, vamos supor, Lab 2, tá? Aí você envia para mim por e-mail aquele arquivo. Ah, por e-mail? É, Beleza, por obrigado. e-mail. Porque no guia da aula, né, tem o meu e-mail lá do Cefet, quer ver? Aqui, ó. Logo no início da aula aqui, ó. Aqui é data de entrega e tal, né? Enviar para o meu e-mail, né? Então, aí nesse arquivo que eu mandei para vocês, né? Tem umas perguntas aqui, quer ver, ó? Descrever a sequência de acionamento e tal. Aí você responde lá no e-mail, né? Como é que você interpretou esse acionamento? Tipo assim, primeiro eu apertei o botão LS1, né? Você escreve isso, né? Foi energizada a bobina de K1, né? Fechamos o selo e tal. Aí o contator K3, né? Opera junto com o K1. Tá? Pode escrever com suas palavras, né? Depois de 10 segundos, né? O contator KT1 comuta de 15,16 para 15,18 e energiza KT2. Com isso, K3 é desligado, né? Após um certo tempo, né, KT2 energiza
o contator K2, né, pela ação de sua chave aqui, ó, tá? E aí, finalmente, né, o motor opera comandado por K1 e K2, no outro sentido. É mais ou menos assim, tá? A descrição, né, do acionamento aí do motor. Aí tem umas perguntinhas aqui para você responder e acabou. Essa é a prática 2. Essa é a 4, né? Tá? Aí por isso que eu preferi mandar ela pronta aqui, porque vocês vão executar no CAD-Simu e ver o que está acontecendo e tal, né? É mais uma questão de interpretação mesmo do funcionamento. Beleza, gente? E aí a semana fecha com o exercício lá do aplicativo, aliás, do Google Sala de Aula, né? Eu preferi colocar mais questões do motor monofásico, porque a gente vai continuar semana que vem falando do trifásico, né? Aí o exercício da semana que vem vai ser só do trifásico. A gente vai falar de o comando aí, estrela triângulo, né? Do motor. É que tá faltando isso aqui, praticamente, ó, o dia 4. Não sei se vocês conseguem ler aí. É o comando com chave estrela triângulo, né? Manual e automática. Automática não, temporizado, né? Então a gente vai precisar de usar o relé de tempo. Beleza? E dia 11 a gente faz a nossa provinha, né? Então tenta agilizar aí a questão do exercício, né? Os laboratórios estão faltando. Que aí na última semana vai ser só uma revisão, né, da matéria e a prova. Senão vocês ficam com muita atividade para fazer na última semana, fica apertado, né? E aí a gente consegue terminar aí com calma, né, essa parte do trifásico e fazer a prova. Tranquilo, gente? Então, deixa eu fazer a chamada aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver da simulação, né, entre em contato comigo durante a semana, né? Às vezes vocês não estão conseguindo interpretar aí o funcionamento, né? Ou então dos laboratórios anteriores aí, se tiver algum problema na montagem, né? Manda um recado aí que a gente tenta resolver junto, né? Obrigado, André. Beleza, Guilherme. Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Então falou, Álvaro, Davi. Falou, professor. Boa semana pra você. Para você também, Falou, tudo bom aí. professor. Obrigado, Falou, viu? bom Abraço. trabalho para nós. Um abraço aí. Obrigado. Nada. Tchau. Vou desligar a gravação, tá? Um abraço aí.